psicológicas, trazendo mais ansiedade. Isso é muito comum a gente encontrar com as pessoas que têm ansiedade generalizada, que têm uma pressão psicológica muito grande, que é um extremo auto-julgamento. E esse auto-julgamento, muitas vezes, não é percebido logicamente ou facilmente. Ele tem um procedimento que fica inconsciente ou até mesmo pré-consciente, vamos dizer assim, porque a pessoa o tempo todo está se cobrando, ela está se exigindo uma perfeição, ela está exigindo dela mesma uma performance, né? É claro que nós precisamos sempre estar desenvolvendo novas habilidades, nos adaptando ao ambiente, temos desafios pessoais, profissionais que nos acompanham o tempo todo. Então, essa adaptabilidade, ela claro, causa uma tensão, porque tudo que é novo, tudo que é muito que nos exige muito, causa uma pressão psicológica. Mas a gente tem que estar entendendo que separar isso, o que realmente é um desafio pessoal, profissional, que eu quero encarar e que vai me trazer benefícios de crescimento pessoal e profissional, ou até que ponto que é um fator de auto-julgamento que eu estou me exigindo mais do que eu posso. É difícil esse equilíbrio, né? Porque muitas vezes o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal e profissional, ele passa por um desconforto, ele passa por exigir novas patamares, sair da zona de conforto, o famoso sair da zona de conforto. Mas o que acontece com as pessoas com ansiedade é que constantemente, mesmo que elas alcancem grandes objetivos, mesmo que elas alcancem metas e objetivos traçados, a pessoa com ansiedade, que sofre com ansiedade mais patológica, ela continua se exigindo e não satisfeita consigo mesma. É desse auto-julgamento que eu queria falar hoje aqui com vocês na live. Muitas vezes, sem perceber, você está se criticando, você está se cobrando, você está exigindo 24 horas por dia uma performance, se comparando com outras pessoas, se comparando com outros ambientes, outras situações pessoais e profissionais, e essa comparação não é saudável. E é claro que o auto-julgamento, no sentido de que eu faço uma autoavaliação, quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, minha capacidade de desenvolvimento, o que eu preciso melhorar, isso tudo é uma autoavaliação. Diferente de um auto-julgamento, que ele tem uma criticidade muito grande, ele tem uma energia jogada sobre si mesmo, que ela realmente mina a sua autoconfiança, a sua segurança, a sua autoestima. Então, por exemplo, quando você se terminou um relacionamento amoroso, se você foi muitas vezes rejeitado, ou abandonado, ou você terminou o relacionamento não por sua vontade, por vontade do outro, né? Então isso cria uma dor muito grande, né? Uma dor na alma mesmo. E a questão é que você acaba passando, quando você passa por isso, você acaba se julgando como você foi errado ou errada, você que não fez a coisa certa, ou o que você deveria ter feito de melhor, e acaba que esse tipo de auto-julgamento, ele diminui a sua humanidade, a sua identidade, porque o relacionamento, ele é complexo mesmo, e muitas vezes, se você terminou o relacionamento, é porque as duas partes não caminharam juntas para um bom propósito, um bom acordo. Então não é só uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade da outra pessoa também, né? E quando você faz esse auto-julgamento crítico, você se diminui diante do outro, então você aumenta a pressão psicológica, você aumenta os sintomas de ansiedade. E agora, observar isso e lidar com isso com sabedoria não é fácil, porque num caso de rompimento amoroso, você está muito fragilizado. Você está meio que despedaçado, né? Não é à toa que as músicas do mundo todo falam dessa perda amorosa como uma coisa muito difícil de lidar. E a arte, ela acaba mostrando para a gente os sentimentos mais profundos mesmo, que a gente às vezes tenta negar. O caminho é você entrar em contato com os sentimentos, vivenciar essa perda, vivenciar essa dor, vivenciar esse sofrimento e passar por ele como uma aprendizagem na vida, né? Agora, evitar se julgar como se você não fosse capaz, como se você fosse o culpado, como se você fosse aquele que não soube lidar com a situação, não é nada disso. Na verdade, é uma vivência que você está tendo para você aprender, para você se desenvolver. Quando você olha a coisa pelo lado da vivência, da experiência, mesmo que ela seja um sofrimento, você diminui o auto-julgamento no sentido da criticidade.
Você deixa de falar assim, nossa, você não devia ter feito aquilo, você devia ter feito diferente, você devia ter ser outra pessoa. Quando você faz isso, você aumenta a pressão psicológica e aumenta a ansiedade em você mesmo. Mas quando você olha a experiência como um sofrimento, que você está aprendendo com ele, você está desenvolvendo novas habilidades, esse sofrimento é suportável ser vivido. Claro que não é comum, fácil para todas as pessoas, cada pessoa tem um grau diferente de sofrimento, um envolvimento com a experiência mais difícil ou menos difícil, mas muitas vezes quando você observa essa experiência como um processo, né, que você está lidando, você vai conseguindo se acalmar, e o nosso objetivo é que você se acalme, porque se acalmando você diminui as tensões psicológicas e consequentemente diminui essa pressão sobre você mesmo e sintomas de ansiedade. Entender esse mecanismo de ansiedade, às vezes também não é muito fácil, eu falo muito dele aqui, eu sempre estou trazendo esse diálogo com o mecanismo de ansiedade, e agora muitas pessoas ficam meio que perdidas mesmo com isso, né? Porque que mecanismo é esse? Esse mecanismo que eu falo é todo um processo emocional, afetivo, que você está vivendo, um conflito pessoal, familiar, profissional, temas da sua atualidade, temas, às vezes, do mundo mesmo. Nós estamos passando por um mundo de grandes transformações o tempo todo. Então, automaticamente, você tem aí uma pressão sobre você. Que pressão é essa? É uma pressão psicológica, no sentido de que, eu não dou conta, eu me sinto muito com medo, eu me sinto muito fragilizado. Essas pressões psicológicas que são feitas através de pensamentos, sentimentos e ações, junto a um auto-julgamento, tipo, eu não sou capaz, eu não dou conta disso, eu sou errado, uma culpa muito grande, e aí você acaba se pressionando mais. O nosso trabalho na psicoterapia é justamente desmontar essa cobrança excessiva, né, esse julgamento excessivo que as pessoas com ansiedade fazem sobre si mesmas. E acaba que esse julgamento excessivo, ele traz mais adoecimento mental. O adoecimento mental é o quê? É justamente uma sensação de não vitalidade, de não saúde, de rigidezes físicas, emocionais e psicológicas, né? Então, o trabalho na psicoterapia é libertar você, primeiro, do medo dos sintomas de ansiedade, porque o medo dos sintomas de ansiedade traz mais tensão psicológica, traz mais ansiedade, e aí, à medida que você elimina o medo dos sintomas, você percebe que não é nada grave, são sintomas muito ruins, desconfortantes, mas que eles não são graves, você pode conviver com eles com mais leveza, você vai se tratando e curando a ansiedade pouco a pouco. E outro objetivo muito grande na psicoterapia, para qualquer processo psicoterápico, é aumentar a nossa flexibilidade. Porque, gente, nós temos muitos desafios na vida. E se você não treina a sua mente, você não tem um apoio de um profissional para poder te ajudar a entender esses mecanismos psicológicos que nós vivemos, é muito difícil mudar, é muito difícil transformar. Muitas vezes as pessoas tendem a ficarem na mesma caixa, no mesmo comportamento, no mesmo ambiente. E quando você vai tentando transpor as barreiras emocionais, afetivas, é preciso uma